Galera, é o seguinte, apesar de ser conhecido como tal, o primeiro Xbox foi muito mais do que apenas o console mais poderoso da sexta geração. Como todos já sabem, a ideia original dele era transferir a experiência do PC para um console de mesa, para assim conseguir não apenas agradar o público já consolidado da Microsoft nessa área, como também tentar trazer os entusiastas que não tinham acesso a isso. O único problema com relação a essa filosofia é o progresso da tecnologia. Quando o console chegou no ano de 2001, ele realmente impressionou com os seus 64 MB de memória RAM e suporte ao DirectX, para poder facilitar a programação de recursos nos jogos, mas isso naturalmente não iria durar para sempre. E essa é a parte do caminho mais interessante traçada por ele, porque mesmo com um console tão poderoso, algumas coisas podem ter ficado impossíveis de serem feitas nele. Até porque a sexta geração, especialmente do lado da Microsoft, foi renovada muito cedo, já que logo no ano de 2005 tivemos a chegada do Xbox 360 para mais uma vez tentar se equiparar com os PCs do período. Só que isso não é demérito para o primeiro console. Na verdade, é um tanto impressionante o que ele fez para poder tentar se manter relevante dentro da sua proposta inicial e por isso se tornou um console tão querido no meio do público. Ele simplesmente conseguia fazer coisas que eram para sua época praticamente impossíveis, jogando todo o contexto em que ele estava inserido. Um caso bem curioso, por exemplo, são as altas resoluções. Talvez isso seja novidade para você, mas o console conseguia atingir 1080i na qualidade de imagem em uma lista de jogos. Só que mais impressionante do que isso é que existiram dois que foram renderizados nativamente nessa resolução, ou seja, eles foram concebidos com esse padrão em mente. Um deles não é tão impressionante, se trata de Atari Anthology, e o outro se foca muito em visuais artísticos, e talvez isso tenha dado essa tamanha liberdade na hora de usar a capacidade apresentada pela plataforma para poder trazer a resolução em 1080i como padrão nativo. E o nome do título é Dragon's Lair 3D. Então, aqui é onde encontramos os modelos dos personagens, assets e qualidade de texturas, tudo sendo renderizado para se apresentar em 1080i, algo impressionante para sua época. E como resolução é o elemento chave para falar de avanço geracional, e isso é importante para o vídeo de hoje, a gente precisa conversar sobre ela, porque o Xbox parece sempre que possível mostrar sua capacidade usando esse como um dos principais diferenciais em muitos jogos, o que serve de base para a gente avaliar quando isso não aconteceu e por que não aconteceu. Mas claro, antes da gente ir a fundo e continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos tentar fazer o Xbox acompanhar o PC, ou ao menos ver como ele se desempenhou com isso em mente. Mais impressionante do que encontrar esses dois jogos que têm 1080i como foco na renderização é saber que ainda mais títulos conseguem produzir um padrão visual em 720p. E por que isso? Esse padrão de resolução progressiva começou a aparecer como meta no seu irmão mais novo e mais poderoso consequentemente, sendo alvo do que se considerava como uma nova geração. Assim, encontrar algo semelhante no console que já estava se tornando obsoleto era um tanto absurdo. Mas não bastante, também tínhamos títulos que surpreendentemente davam conta de rodar em 60 quadros por segundo aqui, sendo esse um dos motivos de muitos enaltecerem o Xbox original na disputa de plataformas na sexta geração. Só que, além desse tipo de caso, a gente também se depara com alguns games que conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. E se pararmos para pensar, se até para hoje em dia isso ainda continua sendo uma tarefa complicada, imagina para aquela época. Um argumento que pode ajudar inclusive a compreender como ele fazia isso é dizer que hoje em dia os recursos visuais são muito mais avançados e demandam mais do hardware das plataformas, e por isso trazer um padrão em 60 quadros por segundo hoje em dia é mais difícil. Com esse contexto, seria fácil determinar que era tudo mais fácil naquele período então. No entanto, precisamos considerar que o primeiro Xbox conseguiu trazer elementos como shaders avançados que vinham originalmente dos PCs. Então, para aquela época, esse e outros tipos de recursos eram tão importantes quanto os que temos hoje em dia, considerando o padrão de um Xbox Series X, por exemplo. Só que, claro, o tempo pode ser uma faca de dois gumes para uma plataforma. Se de um lado se aprende a usar a capacidade dela ao máximo, do outro, comparativamente com os PCs, ela pode ir ficando defasada. Assim, é natural que encontremos durante esse processo jogos que precisem fazer certas concessões ao retirar um possível mapa mais amplo para tornar um game linear, ou não tentar almejar uma resolução mais alta que os demais concorrentes da sua época, por exemplo, para fazer com que a plataforma da Microsoft seja capaz de se desempenhar bem sem esquecer da sua principal proposta. Mas independente disso, muitos desses casos são concessões funcionais, porque os principais elementos introduzidos pelo Xbox ainda conseguem se apresentar, e assim ele continua como o único dentro da sua geração nesse sentido, mesmo diante de supostas concessões feitas para poder se exibir. O fato é que
por conta do maior poder do Xbox, muitos jogos que encontramos aqui são mais ambiciosos que o normal. Então, naturalmente, eles podem até ter um level design complexo por si só, que vai ser executado por todas as outras plataformas e não, surpreendentemente, dar mérito a elas por essa execução, o que é justo. Só que é muito comum o Xbox pegar essa complexidade de level design, por exemplo, com diversas segmentações e propostas, e ainda assim conseguir exponenciar o número de detalhes para um outro patamar, algo que só é possível quando ele está usando ao máximo o seu poder. E isso foi muito comum ao longo da vida útil dele, e diria que quase um padrão até seu fim. Mas, para continuar dando conta de trazer uma experiência de um PC para cá, as concessões começaram a se tornar mais veementes. E a pergunta que fica é, como elas se comportam? Essa é uma pergunta que Doom 3 consegue responder pra gente de forma magnífica, e tem muitos detalhes interessantes sobre ele para poder explicar como o Xbox tentou fazer frente aos PCs com o passar do tempo. Mas primeiro vamos pelo básico. Doom 3 é um game extremamente ambicioso e inovador, porém faz isso com muita responsabilidade. O desenvolvimento do jogo durou cerca de 3 anos e ele quase não saiu do papel. Além disso, no seu lançamento original ele só estava disponível para o Xbox e para o PC. A grande questão aqui é que a desenvolvedora não queria aceitar a proposta de fazer um reboot da franquia, porque sim, é isso que Doom 3 é, basicamente ao menos. Mas existia muita coisa em jogo. Agora existia um novo motor gráfico que possibilitava novos recursos e outros títulos estavam indo bem em paralelo à proposta que o jogo almejava apresentar, então digamos que o cenário era propício. O que levou o criador da franquia a se perguntar, por que não tentar fazer algo diferente com um reboot de uma saga de renome? Afinal de contas, o nome Doom sempre foi extremamente conhecido e já estava na hora de inovar, provavelmente. E tudo começa com a aplicação do famoso motor gráfico ID Tech 4, que se tornou famoso inclusive por ser responsável por dar vida a Doom 3. E imagino que com isso vocês já devem ter dimensão do sucesso que os visuais desse jogo fez, não é mesmo? Só que para ter tanto sucesso assim, ao menos nos elementos técnicos primordiais, teve que acontecer uma certa mudança na direção de arte, no ritmo de game e também, de certa forma, na proposta apresentada pela franquia. Os jogos anteriores da saga, incluindo o que encontramos no Nintendo 64, sempre tiveram uma temática mais sombria que envolvia demônios e afins, mas isso sempre serviu muito mais como plano de fundo do que para poder entrar como plano principal, algo que envolve também a narrativa e a trama do jogo. Todos os outros títulos sempre quiseram mostrar os combates viscerais e se consagraram muito bem por isso. Só que Doom 3, vendo a possibilidade de se aprofundar nessa temática, decidiu seguir por esse caminho com a responsabilidade de que tudo precisava ornar bem o suficiente, e não apenas para não fugir muito da essência da saga, mas também para conseguir mostrar todos os resultados obtidos com a ID Tech 4. E até agora tô contando tudo isso para que vocês entendam que Doom deixou de ser um jogo exclusivamente de ação desenfreada para ser um action horror. Isso porque o jogo ainda tem ação, porém com elementos de survival horror subitamente, em que para dar atenção a tudo isso temos cenários bastante escuros e apertados regidos por 3 elementos primordiais que destacam a capacidade do motor gráfico. Eles são animações complexas considerando um sistema de física, iluminação unificada com variações e sistema de texturização e representação dos materiais. E isso vai ser o nosso norte desse vídeo. E como a direção de arte aqui foi o que mudou logo de cara e proporciona destaque para efeitos de luz e sombra, acho interessante a gente começar falando sobre eles. Os efeitos de luz são o que podemos dizer que o console tinha de mais inovador para sua época e comparado aos seus concorrentes. Algo que obviamente ele trouxe dos computadores, e isso dá muito mérito para ele. Para poder complementar o ambiente de terror, as sombras aqui aparecem em diversas vertentes. Elas podem surgir de maneira difusa ou usando a técnica stencil para poder se exibir de forma extremamente nítida. Tudo vai variar do ambiente que você tá e como ela está sendo gerada. A verdade é que tudo aqui é muito escuro e para ver as sombras stencil, por exemplo, é só ligar a lanterna que as superfícies serão sombreadas, e diria que de maneira magnífica. Por isso que estar tudo escuro é uma estratégia inteligente da parte artística aqui, para que as sombras não se tornem mais um elemento no cenário e recebam um destaque quando aparecerem, fazendo com que o jogador as perceba com muita facilidade. Só que uma característica do motor foi conseguir fazer com que tudo isso fosse dinâmico, ou seja, não há mapeamento de sombras em boa parte do game para poder calcular onde se tem que atuar com elas ou armazená-las como dados. Tá tudo sendo computado em tempo real, para que assim cada fonte de luz, por mais imprevisível que seja, possa influenciar os inimigos ou os cenários, o que por sinal acaba dando espaço para a atmosfera brilhar nesse sentido. Com o pouco espaço disponível para poder se mover e em baixa luminosidade, onde você ainda tem que considerar
considerar se vai usar a lanterna ou a arma, porque os dois é impossível, o jogo fica um tanto tenebroso com o uso dessa iluminação. Já quanto às superfícies, elas consideram o que é predominante para ter um maior nível de acabamento, destacando como o sistema de texturização fez para poder se apresentar. Por exemplo, durante boa parte, a gameplay vai ser explorando a base da sua equipe, e nessa base o que predomina é o aspecto metálico. Assim, esse foi o que teve a melhor representação dentre os tipos de materiais, envolvendo inclusive a sua física, fora ou dentro de um possível roteiro para as coisas poderem acontecer. Parte desses metais recebe inclusive a aplicação de uma técnica de brilho sobre a superfície para poder ajudar nessa representação, e alguns locais contam com normal mapping para poder criar relevo, uma técnica que também popularizou a capacidade do console, conseguindo tornar o ambiente ainda mais rico e as superfícies mais naturais. Só que isso também dita muito o que é considerado importante no game, que é esse tipo de cenário. O jogo parece não se importar muito em apresentar uma variação nesse sentido, e talvez isso possa tornar a experiência um pouco monótona, especialmente para os que vieram acompanhando a franquia a longo prazo. Obviamente existem outras coisas que precisam ser feitas aqui, como por exemplo explorar os ambientes, resolver alguns enigmas obrigatórios ou não, e prestar atenção nos seus recursos, porque em alguns momentos eles serão escassos. Pontos inclusive que justificam a gente chamar ele de Action Horror, uma mistura de Survival Horror ao trazer esses elementos com as partes de ação vinda dos jogos anteriores. Mas o ponto é que, comparativamente com o Doom 1 e 2, o ritmo acaba sendo mais lento aqui, e como existe uma baixa variedade nos cenários, isso talvez possa atrapalhar principalmente os fãs de longa data. E para os não amantes de jogos que têm uma pegada de terror, essa talvez não seja uma boa pedida justamente por esses fatores. Já sobre os combates que caracterizam as partes de ação, eles podem nos ajudar a falar sobre a física do jogo. Trazer a incrível iluminação dinâmica para cá até foi uma estratégia inteligente, porque existem diversos pontos do cenário que são interativos e podem simplesmente se mover para um local que tem uma luz sendo projetada com o auxílio da física. Só que tão importante quanto falar isso é falar também que é muito fácil se sentir no controle do protagonista do jogo, que é discretamente chamado de Doom Guy, como de praxe. Em Doom 3 temos uma pegada bastante old school, ajudando bastante Halo no console da empresa nesse quesito inclusive. Por isso, para ajudar nesse aspecto, mesmo que com ambientes que soem como repetitivos muitas vezes, para tornar a experiência extremamente viciante e apaziguar um pouco desse problema, o esquema de física aqui não é responsável apenas por fazer um objeto ter uma movimentação dinâmica, como um próprio objeto que está reproduzindo uma luz, como comentamos anteriormente. Aqui a física ajuda no impacto dos tiros ou até ao receber um dano, considerando, é claro, a sua arma de uso. Dar um tiro com a clássica shotgun é extremamente satisfatório, e é difícil encontrar até hoje em dia um jogo que consiga reproduzir isso tão bem. Só que esse, é claro, é um conceito bastante geral de cada elemento que mencionamos aqui, que se aplica tanto à versão original do jogo para PC, como também ao seu port no Xbox. Mas, no caso do console da Microsoft, para conseguir apresentar todos esses elementos que a gente considera como elementos técnicos principais, existiram as concessões que nós mencionamos anteriormente. As tão faladas altas resoluções em que muitos vangloriavam o console já não estavam aqui. O game performa em 480p como muitos jogos da sua geração, e sua performance também precisou ser cortada pela metade, rodando em 30 quadros por segundo. Algo que felizmente, com sua proposta mais morosa que nos anteriores durante a gameplay e a incrível estabilidade com a qual ele performa, não causa estranheza. Só que além disso, tivemos a inserção de algumas cutscenes pré-renderizadas que no PC rodavam em tempo real, e algumas partes do cenário foram cortadas. Podemos dizer que o jogo, comparativamente com seus antecessores, continua tendo muita exploração, mas ele está mais linear por conta desses cortes, fazendo uma clara alusão ao que a gente já comentou anteriormente sobre a complexidade de alguns cenários ter sido reduzida. E isso acaba afetando de forma indireta o seu ritmo. Algo que serve para ambas as plataformas é que, apesar de Doom 3 ser um action horror, denominado por nós aqui nesse vídeo inclusive, ele tem um ritmo de progressão bastante estável. E um elemento que é importante tanto para os jogos de terror como também para os jogos de ação é o feeling de progresso e de gravidade da situação no enredo aumentando. E aqui isso não existe. Como o game tenta trazer a história como foco, basicamente estamos em Marte e existe um portal para o inferno no planeta. Por conta desse portal, grande parte dos soldados começam a ser possuídos e eles se tornam nossos inimigos, assim como criaturas passam a ser invocadas também. Isso, embora ajude na atmosfera, fazendo com que por vezes os ambientes enfatizem os acontecimentos da narrativa, com diversos símbolos no chão e coisas do gênero, ainda assim não oferece novidade em termos de ritmo progressivo. A sensação de progresso que se tem aparece de acordo com as armas que você vai coletando. Não é algo ruim, mas perdeu uma oportunidade incrível para ser melhor. E não entendam mal, o jogo ainda apresenta alguns trechos macabros, fazendo uso de inimigos que podem surgir do absoluto nada se aproveitando dos cenários escuros, ou alguns jump scares, mas durante a narrativa falta essa sensação de progresso. E falta isso se refletir nos ambientes, falta você perceber que
algo muito ruim vai acontecer se você não der um jeito. Diria que até nos clássicos essa sensação de progresso foi feita de maneira mais efetiva, porque com o decorrer dos estágios a própria estética favorecia isso. Mas aqui não é bem o que acontece. O jogo começa num ritmo e você vai ver esse ritmo ao longo de toda a gameplay. É claro que com a tentativa de colocar a história em evidência dá pra ver melhor os personagens agora, mas ainda assim eles não ajudam muito nessa sensação de progresso. Nesse ponto, o destaque vai mesmo para os monstros, que tiveram uma direção artística incrível levada à vida em polígonos, mas os personagens têm problemas de contorno e não são nada naturais, mesmo para a época. Uma dificuldade aparentemente que está no motor gráfico, que também se apresenta no PC, mas no Xbox isso ainda é acompanhado de texturas em baixa definição como parte da concessão para fazer o jogo se executar na plataforma. Só que de qualquer forma, o game foi ambicioso por seus elementos, e é interessante ver o primeiro Xbox se esforçando para dar conta de um título que veio à tona para alavancar o avanço do DirectX 7 pro DirectX 8 nos PCs da época. Então, mérito para ele. Mérito por ter sido o único console daquela geração que, mesmo com suas concessões, conseguiu tentar alcançar os PCs de alguma forma que já estavam querendo marcar o início de uma nova geração. E não só isso, por também ter conseguido apresentar os 3 principais elementos do motor gráfico. Mas eu quero saber de você, qual o efeito que foi mais revolucionário no primeiro Xbox na sua opinião? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.